Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como que eu superei as crises de pânico e as crises de ansiedade sem precisar tomar remédio. Isso mesmo, gente, eu consegui superar crise de pânico, crise de ansiedade e até um pouco, de depressão, que quem tem crise de pânico e ansiedade também desencadeia um pouco de depressão, sem precisar tomar remédio. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Adriana, estou há pouco tempo aqui gravando vídeos para o YouTube, compartilhando as minhas experiências, compartilhando as coisas que já aconteceram comigo, né? E dando assim, como se fosse mesmo um testemunho de coisas que eu faço que agregam na vida de algumas pessoas, tá? E sou casada, tenho 2 filhos, uma menina de 9, que chama Mariana, e um menino de 13, que chama Vinícius, e eles são as razões da minha vida, né, abaixo de Deus. E eu já peço para vocês, antes que eu fale, né, o que eu fiz para poder superar essas crises, já peço para vocês se inscreverem no meu canal, deixar aquele joinha, né, para vocês me fortalecerem, me seguem, né, e com certeza eu estarei trazendo aqui para vocês mais experiências, mais conteúdos que agregam na vida de vocês, né, que façam vocês assim ter uma motivação de vida que talvez vocês estejam precisando, né, de uma luz, né, algo que vocês estejam passando e que com as minhas experiências possa agregar na vida de vocês. Mas, bom, bora lá. O que eu fiz para poder superar as minhas crises de ansiedade e síndrome do pânico, né, misturado com um pouco de depressão, foi uma rotina espiritual. Sim, gente, ter uma rotina espiritual é muito importante, você ter uma conexão com Deus, né? Sem Deus a gente não consegue nada. Antes eu queria fazer as coisas pelas minhas próprias forças, né? E com as nossas próprias forças a gente não consegue nada, né? Sem Deus a gente não é nada. E a primeira crise que eu tive foi em 2010, foi assim que eu casei. Eu casei em novembro de 2009, no começo de 2010, meados mais ou menos de 2010, entre maio e junho, eu tive a minha primeira crise de pânico, que eu estava trabalhando. E quem já teve síndrome do pânico sabe que é uma coisa horrível que você sente. É a sensação da morte, né? Como se você fosse morrer mesmo, né? Eu estava trabalhando, eu trabalhava fora na época, né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho home office, mas eu trabalhava fora e eu levantei para poder ir até o banheiro, né? E quando eu saí do banheiro, tinha uma colega minha lavando a mão. Eu lembro que tinha um espelho enorme na empresa, né? No banheiro da empresa. E na hora que eu me olhei no espelho, que eu olhei para minha colega, o meu coração disparou. Mas meu coração disparou de uma forma que era como se eu tivesse tendo um ataque cardíaco, né? Eu olhei para ela, segurei na mão dela e falei, eu tô passando mal. Ela, nossa, o que foi? Tua mão tá fria. Eu falei, eu tô passando mal, não tô legal, não tô bem. Daí as meninas já veio com um copo d'água e já veio me ajudar, já ligaram pro meu marido me buscar. E assim, foi horrível, gente. Dizem que durou mais ou menos uns 10 minutos, né? Meu marido me levou no hospital, né? Eu passei com um clínico, falei o que tinha acontecido, ele perguntou se eu havia passado nervoso, eu falei, não, não passei nenhum tipo de nervoso, né? E fez um eletro, né, cardiograma, deu tudo normal, voltei para casa de boa, né? Aí tudo bem, no dia seguinte fui trabalhar, trabalhei normal, no outro dia também, só que aí depois a crise voltou. E quando ela voltou mais forte, né? Voltou com falta de ar, coração acelerado, mão gelada, me socorreram, me levaram para o hospital. Chegou no hospital, fizeram todos os exames, eletro, pressão, tudo normal,
e eu tendo todas essas coisas, esses ataques, né? Aí, tudo bem, fui para casa, né? E assim, quando você vai tendo essas crises, você acaba desencadeando junto uma ansiedade, né? Você fica ansioso com aquilo, você fala, mas por que eu tô tendo isso? Sendo que os meus exames dá tudo normal, eu chego no médico, tá tudo normal, e eu tô tendo isso, né? E até então não tinha nenhum médico que tinha me falado sobre essa síndrome do pânico que existia. Eu nunca havia ouvido falar que isso existia. Até que um belo dia, né? Um belo dia não, né? Horrível dia, né? Aconteceu de novamente, né? De eu ter essa crise e eu fui socorrida novamente. Quando chegou lá, uma abençoada médica, né? Me examinou, né? Fez todo o procedimento, eletro e tal, tudo normal. Ela olhou para mim e falou: Adriana, isso aí, esse sintoma que você tem, é sintoma de síndrome do pânico. Eu falei, como assim? O que é isso? O que é síndrome do pânico? Ela, eu vou te encaminhar para o psiquiatra, né? E ele vai te explicar direitinho o que está acontecendo. Eu falei, nossa, como assim psiquiatra? Aí você já fica, será que eu tô ficando louca? Tô endoidando, né? Aí, tudo bem. Vamos lá, Adriana, passar pro psiquiatra. Aí chegou lá, né? Passei com o psiquiatra falou: Adriana, você tem duas opções. Ou você toma medicação, ou você faz terapia, ou você faz os dois. Eu falei: não, medicação eu não quero tomar, né? Terapia eu faço, né? Que é passar com a psicóloga. Mas medicação eu não quero. Não quero, eu não aceitava, né? Tomar medicação. Eu falei: eu não vou tomar. Comecei a passar com a psicóloga. Ajudou, gente? Ajudou. Passei durante uns 3 meses com a psicóloga. Vou dizer para vocês que ajudou bastante, né? Chorava muito durante as terapias, porque você acaba ficando até melancólica, né? Porque você quer entender o porquê que aquilo está acontecendo com você. Até então, eu sempre fui uma pessoa muito apegada com Deus, né? Só que eu não tinha uma rotina espiritual. Eu não era uma pessoa assim tão, como que eu posso dizer assim, que tinha uma fé tão viva, né, em Deus, né? Eu tinha fé, mas não era uma fé tão forte como eu tenho hoje, né, de entender. E assim, e depois eu fui começar a entender, depois que eu comecei a me apegar com Deus, que eu comecei a me aproximar de Deus, de ter rotina espiritual, eu fui perceber que isso não é só fisiológico, gente. Isso não é só uma coisa do seu organismo, né? Isso é espiritual. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, não é só uma coisa fisiológica, né? Tá tudo junto e misturado, tá? E aí eu fui começar a entender, eu fui começar a buscar em Deus, fui começar me apegando com Deus. Foi aonde essas crises foram amenizando, gente, foram amenizando e foram passando. Até que eu engravidei do meu primeiro filho, né? Até então eu achava que eu nem podia engravidar, né? Tendo essas crises, eu falava, gente, como eu vou cuidar de uma criança tendo essas crises, né? Mas assim, graças a Deus, essas crises foram passando e eu engravidei do meu primeiro filho, do Vinícius, né? Meu menino de 13 anos. E dali aquilo passou. Passou, sabe? Eu vivi os momentos mais maravilhosos da minha vida, né? Meu filho, sabe? A coisa mais linda, né? A gravidez, tive uma gravidez tranquila, graças a Deus, né? Não, só sentia muito enjoo, coisa normal de grávida, né? E aí, quando meu filho tinha 2 anos, eu comecei a trabalhar home office, que eu já expliquei num vídeo anterior, né? Que eu já gravei aqui pra vocês. E eu estou até hoje trabalhando home office, né? E aí, quando meu filho completou 4 anos, eu engravidei. 4 anos não, ele não tinha nem completado 4 anos, ele estava com 3 aninhos e pouco. Eu engravidei da minha princesa, da minha filha Mariana, né? Engravidei e aí a mente estava totalmente ocupada, né, gente? Eu não tinha mais tempo para ter síndrome do pânico, ter crise de ansiedade, porque era tanta coisa para fazer, era tanta ocupação, né, que não tem como você ficar
né, tendo essas crises, né? Então realmente aquilo passou, né? Passou e eu fiquei um período ali bem com a minha mente ocupada, fazeres, coisas de casa, cuidando deles, né, trabalhando, né, cuidando da minha vida, né, e a minha rotina espiritual, que eu nunca deixei de ter a minha rotina espiritual com Deus, o meu momento com Deus, né. Sou católica, vou para a igreja, né, sempre vou na missa e assim, nunca deixei de ter os meus momentos com Deus, né. Isso me ajudou muito e eu nunca tomei remédio, gente. Só que aí, tudo bem, passou. Quando foi em 2021, que veio 2020, né, que veio a pandemia, eu já trabalhava home office, eu já estava habituada, né, que Deus é tão maravilhoso na minha vida, que quando veio essa pandemia, eu já tinha, né, o hábito, eu já sabia como que eu trabalhava de casa, né, eu já estava habituada ali a trabalhar de casa, né, então para mim não foi novidade, né? Então levei a minha vida normalmente, né? Trabalhando home, de boa, né? Só que em 2021, né? Infelizmente, quando veio aquela segunda leva, né? Da pandemia, né? Que veio, teve 2020, aí passou, aí eles liberaram tudo, foram abrindo os comércios, foram deixando a gente ter vida normal, né? Só que aí nesse período quem pegou a Covid foi minha sogra e meu sogro. E assim, gente, eu vivi momentos muito delicados na minha vida nesse período, né? Eu fiquei encarregada de receber as notícias, porque meu esposo trabalhava e eu ficava em casa, eu trabalhava também, mas eu trabalhava de casa. E eu que fiquei encarregada de receber as notícias, o celular ficava comigo. E assim, era um filme de terror, gente, que eu vivia. Porque todo dia o hospital ligava para dar notícias, e um dia ela estava bem, outro dia não estava, né? Meu sogro de início não precisou ser entubado, depois precisou. Enfim, até que teve um dia que o que eu mais temia aconteceu, né? Ligaram do hospital pra gente ir para lá, né? Que quando falaram para ir para lá eu já sabia que o pior havia acontecido, né? Minha sogra faleceu, né, de Covid. E eu confesso para vocês que isso mexeu muito comigo, né? Mexeu muito. Aí eu fui para lá com meu esposo, com meu cunhado, né? Aquele negócio de liberação de corpo, naquela época não podia ver, era só uma pessoa que tinha que entrar, né? Não pôde ter velório, né? E eu confesso, gente, isso mexeu muito comigo, né? Muito. Eu fui muito forte, né? Eu dei muita força pro meu esposo, pro meu cunhado, né? Eu me mantive ali firme, né? Só que depois que tudo passou, depois que a minha sogra foi enterrada, meu sogro teve alta, a gente teve que dar notícia para ele, porque a minha sogra faleceu, ele ainda estava no hospital, né? Depois que a gente teve que dar notícia para ele, olha, gente, foi um período muito difícil. Eu percebi que depois que tudo assim deu uma leve acalmada, eu tive crise novamente. Só que aí eu já soube lidar com essa crise, né? Começou a vir a falta de ar, o coração percebi que ele já estava mais querendo acelerar, né? Aí eu fui fazendo testes de respiração, fui fazendo exercícios, né? De respirar e soltar. Respirar e soltar, sabe? Fui tipo, né? Eu fui me controlando, eu já sabia como me controlar, eu já sabia que estava ali querendo vir uma crise, né? Mas por quê? Por tudo que eu passei, né? O corpo respondeu. Mas daí não foi como da primeira vez, daí eu já sabia como eu me controlar, né? E ali me apegando com Deus, Salmo 91, né? Sempre ali, sempre em comunhão. E para honra e glória do Senhor, eu, né, não deixei me abater, né, com essa crise, né. E recentemente ela quis me pegar novamente, né, semana passada, essa crise chata, né, de ansiedade, síndrome do pânico, quis me pegar na reunião da minha filha, né.
Só que ela saiu correndo, eu não deixei ela me pegar, tá bom? Não deixei, porque eu já consegui me controlar, ninguém percebeu que eu estava passando mal, eu não me desesperei, né? Eu comecei a respirar fundo e comecei a orar o Salmo 91 em pensamento e o Pai Nosso. Comecei a repreender tudo aquilo, sabe? Pedindo para Deus me dar força para eu conseguir ficar até o final da reunião da minha filha, que eu estava na reunião dela, olha só. E eu fui pedindo para Deus, fui pedindo, e ali o meu coração ele foi acalmando, eu fui respirando e, sabe, e eu fui conseguindo sair daquilo. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Só quem passa por essa crise, só quem passa por essa crise de pânico, ansiedade, sabe o que eu tô falando. Porque não é fácil, tá? Você passar por isso. É a sensação mais horrível que existe, é a sensação da morte que você tem, né? Eu não desejo isso para ninguém, né? Eu não desejo, sabe? E eu peço a Deus que... Dizem que isso é hereditário, né? Não sei, né? Porque o meu pai biológico, né, disse que ele era uma pessoa muito depressiva. Não tive muito contato com ele, mas disse que ele era uma pessoa muito depressiva. E a minha mãe, de vez em quando, também tem, né, essas coisas. Assim, eu peço muito a Deus que os meus filhos não venham a sofrer com isso, porque realmente é uma coisa muito, muito ruim, tá? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, gente. Olha, é por isso que leva a pessoa a ter depressão, né? Porque a pessoa se sente ali tão mal com com aquilo, né? Com aquela situação, e que você acaba ficando deprimida, né? É por isso que leva a um quadro de depressão também, tá, gente? Então, assim, gente, cuida da sua mente, né? Cuida do seu lado espiritual, né? Tenha uma rotina espiritual, tenha o seu momento com Deus. Não deixe de se apegar com Deus, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora das tribulações, né? Sem Ele a gente não é nada, gente, não é nada, né? E se a gente clamar por Ele de todo o nosso coração, a gente é curado, a gente obtém a nossa vitória, tá? Então, gente, esse é o vídeo de hoje, né, que eu vim aqui trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, como que eu faço ali, né, que eu não tomo remédio, tá? O que eu tomo, assim, o máximo que eu tomo é um chá. Chá eu tomo, né? Eu tomo chá de mulungu, eu tomo chá de cidreira, tomo chá de camomila, né? Chazinhos eu tomo, né? Chá de mulungu, um chá calmante, não tomo todo dia, porque ele me deixa muito sonolenta no dia seguinte, então eu tomo ali umas 2 vezes por semana, ajuda bastante, né? Mas remédio controlado eu não tomo, tá? Assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo de hoje, tá? Por favor, não esquece de deixar o seu like, tá, pra você me fortalecer no meu canal, tá? Eu tô gostando muito de estar aqui gravando pra vocês, tá? Espero que eu esteja ajudando muitas pessoas com as minhas histórias, né, com as minhas experiências, e que vocês se cuidem, gente, se cuidem e não esqueçam, Deus é tudo na nossa vida, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.